O SBT News ouviu 3 advogados. Quem são? Sobre essa situação jurídica atual. Um é o jurista Ives Gandra Martins, que inclusive no ano passado declarou voto em Jair Bolsonaro. Tem também o professor de Direito Penal da FGV, Tiago Bottino, que é PhD em Direito Penal, e o coordenador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP. Vou começar trazendo essas declarações de Renato Ribeiro, que acredita que Bolsonaro pode sim ser punido. Vamos acompanhar o que disse Renato Ribeiro. Não é de hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro ataca as instituições brasileiras, especialmente o Poder Judiciário, o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Então, se não bastasse que o seu filho, Eduardo Bolsonaro, tenha dito em outro momento que para fechar o STF seria necessário, na sua visão, um cabo e um soldado, já levando a população brasileira, especialmente os seus seguidores, a criar uma animosidade em relação à Suprema Corte do país, também o ex-presidente da República diversas vezes atacou o Supremo Tribunal Federal, tentando fazer a população acreditar, especialmente os seus seguidores, que ele era uma espécie de perseguido da justiça, alguém que lutava contra um suposto sistema, alguém que lutava contra o poder judiciário, que na visão dele seria cooptado por forças políticas contrárias às suas. E o presidente foi construindo isso ao tempo. Então eu sempre relembro daquele momento em que ele disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, ele não mais cumpriria. Também ele disse que o ministro Alexandre de Moraes seria um canalha. Palavras suas. Então imagina o presidente da República em exercício dizendo que um ministro da Suprema Corte é um canalha. E ele fez isso. E agora, o que vem a acontecer de estarrecedor é que mesmo depois de todas essas ocorrências, mesmo depois de tudo o que aconteceu no Brasil com o ataque à sede dos 3 poderes, a Câmara dos Deputados e o Senado, que compõem o Congresso Nacional, ataque ao edifício sede do Supremo Tribunal Federal e ataque à sede do Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, o ex-presidente vem a público nas redes sociais divulgar fake news, divulgar que ele teria vencido as eleições e não o presidente Lula. Então, consequentemente, do ponto de vista eleitoral, a Justiça Eleitoral, no caso do ex-deputado estadual Francisquini, já entendeu que a divulgação de fake news gera inelegibilidade e cassação do mandato. Pois bem, o Bolsonaro não foi eleito, mas a partir dessa interpretação que foi trazida pelo Tribunal Superior Eleitoral e confirmada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, esse deputado ele perdeu o mandato e ficou inelegível por 8 anos. E me parece que por uma situação completamente análoga, o ex-presidente Bolsonaro muito provavelmente ficará inelegível por 8 anos a partir da aplicação do mesmo entendimento já consolidado pela Justiça Eleitoral e pelo STF. Agora, em se tratando de crime, o que aconteceu foi que uma série de procuradores, mais de 70 procuradores, eles, enquanto membros do Ministério Público Federal, levaram ao conhecimento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma notícia que o presidente Bolsonaro, agora ex-presidente, teria feito uma instigação, que é instigar alguém a cometer crime. Isso também é previsto no Código Penal, também é considerado crime, e pede-se a responsabilização do ex-presidente pela prática de instigação. Daí, Augusto Aras remeteu essa documentação ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal já o incluiu no inquérito das fake news, que corre no âmbito do STF. Então, também é provável que o ex-presidente venha a ser eventualmente condenado pela prática do crime de instigação
e, eventualmente, possa ser punido nos termos da lei, que é bastante severa nesse sentido. Porque quando se imagina uma organização criminosa, há pessoas que fazem a execução, há pessoas que financiam a execução das atividades, que vêm a ser as pessoas que financiaram essas atividades lá de invasão, então gente que deu dinheiro para ônibus, etc. E também as pessoas que, por sua popularidade, por seu carisma, por seu poder de convencimento, acabam por instigar essas pessoas a tomarem atitudes criminosas e bárbaras, como nós vimos. E daí o presidente, em vez de condenar, e em vez de, desde o começo, reconhecer a derrota, não, ele sempre atacou a justiça, sempre atacou os três poderes, e isso, evidentemente. Eu vou conversar agora com o doutor Ives Gandra Martins, jurista. Muito obrigada por conversar com a gente no Poder Expresso no SBT News e muito bem-vindo. A primeira indagação que eu faço ao senhor é um pedido de avaliação, na verdade, sobre a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a ser investigado também neste inquérito que apura as responsabilidades de pessoas supostamente envolvidas nos atos que resultaram na invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro. Muito bem-vindo. A impressão que eu tenho é que não há um envolvimento. Aí vamos ver o que as investigações dizem. Porque no momento em que ele era presidente, durante 2 meses depois de ter perdido a eleição, não houve nenhuma ruptura e nenhum movimento nesse sentido. Eu sempre dizia que as Forças Armadas nunca entrariam e acreditava também que o presidente Bolsonaro não o fazia. No dia em que houve o movimento deslocado, desses que invadiram, o próprio presidente fez um comunicado e ele era contra. Ele disse que teriam que seguir as regras da Constituição e não ir. Por outro lado, um homem que está fora do país, quando há esse movimento que tem que ser apurado, quem é responsável e por que o governo também não tomou medidas. O governo federal, dizia Fernando Lara Mesquita, que 16 ministros foram, nas últimas horas antes do movimento, alertados do que ia acontecer. E a proteção teria que ser pelo governo federal, embora o Distrito Federal tivesse, mas a importância era menor do que o próprio governo. Então, a impressão que eu tenho, evidentemente, vai ter que investigar e verificar, mas eu acho muito difícil que o presidente, quando deixou de ter poder nos Estados Unidos, é que ele teria feito um movimento sem força nenhuma, sem armas, sem nada, para tentar dar um golpe de Estado. Ele, na verdade, respeitou o que ele sempre disse, as 4 linhas da Constituição, e disse no próprio dia. Agora, a meu ver, a não ser que apareçam outras provas que eu desconheço, eu acho extremamente difícil que ele possa ser responsabilizado pelo governo. Doutor Ives Gandra Martins, em relação à abertura de investigação, um dos pontos que pesam contra Jair Bolsonaro, de acordo, né, com a acusação que é feita sobre o caso, é de que ele teria incitado, a investigação é para saber se ele teria incitado esses atos de violência, porque, inclusive, lá atrás, Bolsonaro falou mais de uma vez que algo iria acontecer. Ele já tinha falado que se o resultado da eleição não desse a vitória a ele, aconteceria aqui no Brasil, mesmo que ocorreu no Capitólio nos Estados Unidos. Depois, inclusive, dos atos do domingo, dia 8, o ex-presidente Bolsonaro ele chegou a fazer uma postagem, uma vez mais, nas redes sociais, dizendo que Lula não tinha sido eleito, mas sim aquilo, não pelo povo, mas que tinha sido uma armação do judiciário, por meio do TSE e STF, que é algo que endossa o discurso daqueles manifestantes que tentaram o golpe no dia 8 de dezembro. Isso tudo não pesaria contra, de toda forma, contra o ex-presidente? É evidente que sempre houve uma tensão muito grande entre o presidente e o judiciário. Principalmente nas últimas 2 semanas, o nosso período eleitoral proibiu redes que eram mais conservadoras, como Jovem Pan, Cerca do Povo, no Portal da Nuvem, em Curitiba, Brasil Paralelo e 40 e poucas outras redes sociais, e divulgarem o que fosse a respeito do
presidente Bolsonaro e contra o presidente Lula. O que vale dizer, indiscutivelmente, houve uma participação política no Poder Judiciário, eu tenho dito, uma corrente doutrinária que fala em consequencialismo jurídico, dando uma flexibilização maior na interpretação da Constituição ao Poder Judiciário, não é a corrente que eu sigo doutrinariamente, mas houve. Mas a verdade é que esse conflito que ele vinha dizendo, e que muitos diziam mesmo, cheguei a dizer absolutamente contra qualquer momento, disse desde o primeiro manifestação em agosto que não havia risco nenhum de ruptura, nenhum de uma ruptura institucional, o risco era zero, de zero multiplicado por zero, dividido por zero, mas fica essa impressão. Mas é interessante. Há outras frases do presidente Bolsonaro. No dia em que houve o atentado, ele fez de que teria que se manter as regras da Constituição. Ele sempre disse que iria ficar nas 4 linhas da Constituição. E ficou, tanto é verdade que não houve, enquanto foi presidente, tinha força, nenhum movimento nesse sentido. Eu não tenho a impressão que a investigação pode ser feita, mas eu acho que vai ser muito difícil encontrar um elemento capaz de demonstrar. Eu vou mais longe. O próprio papel que foi encontrado no escritório ou na casa do ex-ministro da Justiça dele, eu comentei, esses livros que a senhora está vendo lá atrás, eu azuis, são os 15 comentários da Constituição, 15 volumes de comentários da Constituição, eu e o Celso Bastos fizemos. E eu comentei todo o título 5º da Constituição que fala sobre o Estado da Defesa. O Estado da Defesa não é, primeiro, implica golpe. Segundo, o presidente tem uma força relativíssima, porque no momento que ele pede o Estado da Defesa, o Congresso, em 24 horas, tem que ser comunicado e, por maioria absoluta, 50% dos senadores, 50% dos deputados, mais um, tem que aprovar. E se não for aprovado, cessa imediatamente. O que eu ia dizer, o Estado de Defesa não é golpe, e não haveria nenhuma possibilidade por 2 razões. Em primeiro lugar, o Congresso nunca apoiaria. Em segundo lugar, que a matéria de dizer que era por causa do Judiciário nunca poderia ser objeto de um pedido de Estado de Defesa de conturbação, povo na rua, etc. O que vai dizer, em outras palavras, que a sensação que eu tenho é de que as investigações vão ser feitas, mas falar, por exemplo, em Estado de Defesa com golpe, quando é um instrumento da Constituição, é um papel que não tinha validade nenhuma, que nem poderia ser e nem foi utilizado. As pessoas que acreditam que ele pode ser criminalizado, inclusive juristas também, chegam a fazer uma relação com aquela teoria do domínio do fato. O senhor acredita que isso possa ser utilizado? Se sim, se não, por quê? Eu penso que não. Em primeiro lugar, eu sou absolutamente favorável a que se investigue isso em profundidade. Acho que os gestos foram deslocados. Eu disse isso no primeiro dia, de uma estupidez monumental. Em segundo lugar, evidentemente, aqueles que financiaram, aqueles que fizeram, têm que ser responsabilizados. Mas a teoria do domínio do fato, eu tive, inclusive, a teoria do domínio do fato na universidade que eu fui titular, sou professor emérito na Universidade de Mackenzie, discutindo com Cláudio Lempo, nós convidamos na teoria do domínio do fato, quando aplicado contra o presidente Lula, que é o Dirceu. No caso do mensalão do PT. Exatamente. Agora, a teoria do domínio do fato, primeiro, sempre foi mal interpretada aqui no Brasil. E a teoria do domínio do fato, se nessa interpretação de que aquele que faz lá embaixo teria que responsabilizar lá em cima, nós teríamos algo que é extremamente preocupante. Não haveria autoridade no Brasil que não poderia estar sendo prejudicado em qualquer escolha que tenha sido feita por decisão dele, daqueles que viessem a fazer, corrupção, concussão, ou que fosse pecular dentro da administração pública. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou discutindo em tese. Eu sou um professor de direito, examino os fatos, mas à distância.
não vi os autos, não vi, né, a investigação como é que está sendo feita, vi o que os jornais têm publicado, ou algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas na prática, essas investigações que o Ministério Público terá que fazer, a meu ver, o único com competência para iniciar ação penal, aquele que é de rigor, tem uma competência privativa por força da Constituição 119, é o Ministério Público. Vamos ver por que se localiza em tudo isso. O que eu quero dizer, no momento, é o seguinte: é uma questão de lógica de quem está fora dos fatos, não conhece e só lê o jornal. Seguinte, quem tinha o poder de fazer alguma coisa até 31 de dezembro não fez, quando já está fora e sem força nenhuma, é muito difícil. Quer dizer, quando ele podia, ele não fez, quando ele já não podia, que ele fez. Né? Para ele se responsabilizar, terá que haver muito mais do que apenas uma teoria que tem sido mal interpretada no Brasil, teoria do domínio do fato, e ao mesmo tempo um nexo causal que possa demonstrar que tem havido isso. Então, por enquanto, eu fico na expectativa. Quero ver o que é que vão dar as investigações, como é que isso vai rolar, sempre colocando, eu acho que aqueles que idealizaram essa loucura, essa estupidez que fizeram no dia 8, prejudicaram consideravelmente aquilo que eu sempre defendi, uma oposição responsável, é a melhor forma de obrigar um governo a ser responsável, como é a característica das democracias. Doutor Ives Gandra Martins, eu teria muitos outros assuntos ainda para abordar aqui, então já fica o convite para em outro momento o senhor voltar para conversar conosco, porque a gente com certeza vai ter muito desdobramento ainda, a expectativa sobre esse depoimento de Anderson Torres, se fala se ele vai fazer delação ou não, a questão do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tem muito assunto para ser avaliado, já fica o convite para a gente conversar mais em outros momentos. Uma vez mais, muito obrigada, viu, por conversar conosco. Fico à disposição sempre. Muito obrigado também pela conversa que tivemos. Eu vou conversar agora com o professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro, ele que é PhD em Direito, professor Tiago Bottino. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no Poder Expresso, no SBT News. Muito bem-vindo. Professor, a minha primeira indagação é mais uma avaliação que eu queria do senhor sobre como fica a situação jurídica agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que passou a ser investigado também por suspeita de envolvimento por incitação ao crime em relação àqueles atos golpistas do dia 8 de janeiro. Muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Foi feito um pedido formal de que ele fosse incluído como investigado nesse inquérito para apurar se há algum tipo de participação dele nesses episódios, porque o crime pode ser praticado de várias formas diferentes. Então, as pessoas que invadiram os prédios públicos, depredaram, essas pessoas são responsáveis por esses crimes, né? Não só os danos patrimoniais, mas também o que estava por trás, né? A intenção delas, né? Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas essa não é a única forma de praticar esses crimes, né? As pessoas que financiaram, as pessoas que organizaram, as pessoas que incentivaram, ou as pessoas que facilitaram que esses atos acontecessem se omitindo, e essa hipótese, por exemplo, que recai sobre o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, de ter se omitido para que aquilo pudesse acontecer, também são formas de praticar o crime, né? E, eventualmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se tiver tido algum tipo de conduta que instigasse, auxiliasse, colaborasse de qualquer forma para que esses atos acontecessem, ele também pode ser responsabilizado por esses mesmos crimes. Então, o inquérito existe para identificar e individualizar o comportamento de cada pessoa, e ele sendo colocado formalmente como investigado significa que há ali a possibilidade dele vir a ser responsabilizado por esses crimes. Professor Tiago Bottino, um dos pontos que se levantam sobre essa possibilidade de ele ter incitado ou não é, por exemplo, foram várias as lives e várias as declarações de Bolsonaro levantando suspeitas sobre o sistema eleitoral,
quando não havia nada que apontasse, e nunca houve nada que apontasse para fraude em urna eletrônica. E a gente sabe que um dos principais discursos desses bolsonaristas golpistas, que foram até as sedes dos três poderes e fizeram aquele ato todo, é de que a eleição teria sido fraudada. Então, um dos pontos é esse. Já após os atos do domingo, o ex-presidente chegou a postar também uma mensagem que depois foi retirada pelo sistema de verificação do Facebook. Ele foi retirado do ar, ele dizendo que não foi o povo que elegeu Lula, mas sim um conluio. Não foi exatamente esse termo, mas era nesse sentido, mas que seria um conluio ali do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Além disso, a gente tem que lembrar, teve declaração de Bolsonaro dizendo que se ele não fosse eleito, aconteceria no Brasil a mesma coisa que aconteceu lá no Capitólio nos Estados Unidos. Pós-eleição, também disse, deu várias declarações, ele ficou um monte de tempo em silêncio, mas quando fez live falou sobre estar para acontecer alguma coisa, ele dava essa sinalização. São declarações que realmente endossam uma acusação contra o ex-presidente, quer dizer, podem agravar de fato a situação dele? Olha, eu acho que todos esses episódios, eles criam um contexto, né? Dão ali um desenho mais amplo de qual é a postura dele, mas não substitui a investigação que irá demonstrar se houve ou não alguma concreta dirigida a instigar esses atos específicos. Se você dá uma declaração, eu não confio nas urnas, não acredito nas eleições, isso é muito genérico ainda. E é muito difícil para o Ministério Público, na hora de formular uma acusação, relacionar como causa e efeito esse tipo de declaração com os atos das pessoas invadindo e depredando os prédios dos três poderes. Então, assim, mesmo o sujeito que financiou, deu dinheiro para que fossem alugados ônibus, pagasse comida, tirassem as pessoas de várias cidades do Brasil para serem levadas a Brasília, mesmo nesses casos, ainda será necessário demonstrar que essa pessoa queria ou concordava que houvesse aquele tipo de ação. Então, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, todos esses fatos ajudam a construir um contexto, mas não dispensam a investigação para poder demonstrar se houve de fato uma conduta. Então, você tem várias pessoas que foram presas, buscas e apreensões realizadas, celulares serão periciados, e aí a gente vai poder examinar se houve ali conversa, articulação, organização, um estímulo, eventualmente até uma participação mais direta para que esses atos aconteçam. E aquela história da teoria do domínio do fato, que lá atrás, na época do julgamento do Mensalão, tanto se falou, e agora algumas pessoas começam a levantar também essa possibilidade de considerar a teoria do domínio do fato, ou seja, tinha conhecimento daquilo ali de toda forma. Pois é, a teoria do domínio do fato não foi tão bem utilizada lá no episódio do Mensalão, tanto que depois houve até algumas modificações em relação a essas possibilidades. Mas a teoria do domínio do fato, ela significa que a pessoa pode não realizar a ação diretamente, mas ela precisa ter consciência de que aquela ação está sendo realizada e, de alguma forma, aderir a ela, colaborar com ela, organizá-la. Então, sim, não dispensa a demonstração da conduta individual do sujeito, como parte daquele processo que vai levar ao crime. Então, não é porque você sabe que algo vai acontecer que necessariamente você é responsabilizado por aquele crime. Algumas pessoas vão ter essa responsabilidade dependendo do posto, da posição que elas ocupam. Então, esse é o caso, por exemplo, da imputação hoje existente contra o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Na condição de secretário de Segurança, ele teria informações e caberia a ele, por exemplo, impedir. Quando ele escolhe não agir, quando ele escolhe se omitir, ele responde pelo crime. Caso o ex-presidente Jair Bolsonaro já era ex-presidente, estava fora do país, então teria que demonstrar que ele conhecia, organizava, participava, estimulava aqueles atos específicos. Não é porque esses atos são praticados em eventual benefício dele, eu nem acho que seria um benefício para ele, nem um benefício para ninguém, muito menos para o país, mas não basta dizer que ele gostaria que aquilo acontecesse para você poder automaticamente responsabilizá-lo por aqueles fatos.
E Tem que ter alguma... Perdão, pode falar. Não, tudo bem. Só mais uma coisa para a gente concluir. Por exemplo, quem defende, quem é da área jurídica e que defende que não tem como relacionar de forma alguma Bolsonaro, um dos principais argumentos seria de que, se ele quisesse dar golpe, ele ainda ficou 2 meses no poder quando saiu o resultado eleitoral. Mas o ato golpista só ocorreu depois de ele deixar o poder e estar, inclusive, em outro país. É um argumento que se sustenta, professor? Olha, não necessariamente, pode ser uma linha de defesa, mas não é porque você demorou 1 mês ou 2 meses para fazer algo que, eventualmente, você não fez. Né? Acho que uma coisa é saber se há, de fato, uma participação dele, qualquer natureza, qualquer tipo de participação, seja estimulando, financiando, organizando esses atos ou não. Se houver, ele responde por esses crimes. Se não houver, ele não responde. E não interessa se ele demorou 1 ou 2 meses organizando isso, e aí só aconteceu depois, que seria uma hipótese, né? Então ele poderia ainda assim ser responsabilizado, desde que haja demonstração de uma conduta dele, você pode responsabilizá-lo. Mas se não há, você, enfim, não teria como associá-lo diretamente a esses crimes. E como a gente está falando de Estado Democrático de Direito, uma das coisas mais importantes é segurança jurídica e respeito à legalidade. Por mais que as pessoas acreditem que ele é culpado, se não houver a demonstração da conduta e uma prova, você não pode responsabilizar criminalmente a pessoa. Acho que é muito mais danoso para o Estado Democrático de Direito quando você condena alguém sem ter demonstrado uma prova. Mas o ponto é, a investigação começou agora. Querer que essas provas existam agora, nesse momento, quando a gente não tem poucos dias do início da investigação, exige muito. Acho que a gente vai ainda ter muito mais para conversar e falar a partir do momento que essa investigação for concluída. Tiago Bottino, professor da FGV, professor de Direito, PhD em Direito, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. E muito bem-vindo uma vez mais, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.